queridos irmãos, irmãs, devotos e fiéis de nossa padroeira Santa Rita de Cássia. Sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio do Dio Padre, que hoje vamos estar compartilhando. Então, estamos no tempo da Quaresma, sabemos muito bem que é um tempo de preparação, tempo forte, tempo de graça, tempo de conversão. Deus nos está chamando para voltar para Ele. O que nos afasta dele é o pecado, que nos torna inimigos de Deus, como vai dizer o evangelista São João na sua carta. Por isso que hoje queria tocar um tema bem interessante. Como voltar a ter essa amizade com Deus? E um dos meios muito importantes que nós temos é o que se chama a confissão sacramental. A confissão que realizamos aí com um sacerdote. Por isso que hoje queria abordar este tema, sobre a confissão. E uma pergunta que nos deveríamos fazer: sabemos confessar? Muitas vezes achamos que sabemos fazer uma confissão, mas eu queria aproveitar este momento para poder voltar a ter essa amizade com Deus e tocar este tema sobre a confissão. O que é a confissão em primeiro lugar? A confissão é um sacramento que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos aquela passagem de João 20, 22 a 23, que depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e ele faz um gesto muito bonito. Soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E aqueles a quem não os perdoardes ou retiverdes, eles lhes serão retidos. É com estas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, criou, podemos dizer, o sacramento da confissão, que ele designou diretamente aos apóstolos e assim também a seus sucessores, que são os bispos e os padres, os sacerdotes da Igreja Católica. Para que serve? Aí, como escutamos a Nosso Senhor, é para perdoar os pecados. Essa é a finalidade principal do sacramento da confissão. Quem perdoa, na realidade, é Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Por isso que ele usa, nesse gesto que nós vemos de Nosso Senhor Jesus Cristo, de soprar sobre os apóstolos, de dizer que se veio o Espírito Santo, é naquele momento que ele dá esse poder, não para perdoar os pecados, mas para ser um instrumento da mão de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso que nós necessitamos estar confessando com um sacerdote. Não foi algo inventado pela Igreja Católica. Muitos dizem, invenção dos padres, do Papa. Não, isso não é invenção. Isso é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus nunca ensinou que podemos confessar os pecados sozinhos perante Deus. Padre, eu me confesso sozinho, lá no sacrário, com Jesus diretamente. Não, isso não ensinou nosso Senhor. Nosso Senhor colocou os sacerdotes, os bispos, os apóstolos, para eles, como eles escutamos ao início, eles têm que ser os instrumentos da misericórdia de Deus. Deus te perdoa por meio de um sacerdote. Agora também perguntar-nos, o que não é a confissão? Como estava dizendo no início, a confissão é para perdoar os pecados. Por isso que a confissão não pode ser um bate-papo. Não é para contar problemas pessoais, histórias, situações que estou vivendo no meu dia a dia. Não é para isso. Para isso temos outros momentos. Não é também acusar ou contar os pecados das outras pessoas, que são muito feios. Não podemos estar aproveitando o momento da confissão para falar dos pecados do marido, da mulher, dos filhos. Eles têm que confessar seus próprios pecados. Nós temos que acusar os nossos próprios pecados. E não é também para solucionar problemas sentimentais com um namorado, com a namorada. Não é essas coisas. A finalidade, como estava dizendo, é buscar o perdão de Deus de nossos pecados. Porque essas coisas que estava dizendo antes,
São coisas que podem ser tratadas em outro momento, conversando com um sacerdote, marcando com o padre, não há problema. Mas nunca devemos usar o sacramento da confissão para esses motivos. Outra coisa que nos poderíamos perguntar: quem pode confessar? Para poder confessar, a primeira coisa que nós devemos ter é estar batizado na Igreja Católica. Uma pessoa que não está batizada não pode confessar, porque sem o batismo não se pode receber nenhum sacramento. Por isso que é importante, uma pessoa que não está batizada não pode procurar o sacramento da confissão. Tem que primeiro estar batizado. Também, uma coisa importante, e isto é mais para os pais, ter a idade suficiente para discernir quando uma coisa está errada. Por exemplo, uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos já sabe o que está errado, o que está certo. Por exemplo, mentir. Você pergunta, você mentiu? Já a criança já fica um pouco surpresa aí, que não fez alguma coisa errada. Já pode confessar. Não precisa esperar fazer a catequese. É bom que faça a catequese, tem que fazer. Mas não precisa chegar a esse ponto para poder realizar a confissão. Já uma criança, se sabe o que está certo do que está errado, já pode fazer uma confissão sacramental. E também uma coisa importante, também não ter nenhum impedimento. Por exemplo, pessoas que moram juntos, lamentavelmente, fizeram uma escolha que impede poder receber o sacramento da confissão. Não pode confessar, porque não há uma intenção de deixar de cometer o pecado, porque já estão vivendo no pecado, lamentavelmente. Também, quando uma pessoa tem intenção de continuar vivendo no pecado. Eu cometo tal pecado, e você vai deixar? Não, eu vou continuar. Não tem como. Lembremos as palavras de Nosso Senhor quando perdoou a mulher adúltera. Ele perguntou: você está arrependida? Sim, estou arrependida. Vai e não voltes a pecar. Eu não te condeno, mas vai e não voltes a pecar. Se não existe essa condição, não tem como confessar seus pecados no sacramento da confissão. Quando uma pessoa pertence a outra religião, aí também, uma pessoa que se diz que é católica, mas vai para outra religião, espírita, o que seja, não pode estar confessando. Por quê? Porque não quer deixar a outra religião. Não podemos ter dois caminhos que estamos conduzindo. Ou pertencer também a um grupo que esteja censurado pela igreja, também não tem como fazer a sua confissão sacramental. Então agora vou começar a explicar um pouquinho como fazer para realizar uma boa confissão e principalmente nesta quaresma. E que isto sirva para sempre, não somente para a quaresma. Não é que temos que confessar somente na quaresma. Temos que confessar sempre, e principalmente quando temos algum pecado grave. Então, a primeira coisa que temos que fazer, primeiro passo, exame de consciência. O que é isso? É refletir sobre as ações, os pecados que temos cometido, desde a última confissão, focando nos mandamentos de Deus e da igreja. Então, ter essa lembrança, estar refletindo, para poder fazer uma boa confissão. Não é para chegar para confessar só porque vi o padre que estava no confessionário e, o padre está aí, vou confessar. Vai fazer uma má confissão, porque não fez um exame de consciência. Temos que fazer. No momento da confissão, muitas vezes dá um branco, dá um nervoso e esquecemos. E já vou explicar sobre essa parte que não é bom. Por isso que é bom sempre fazer um bom exame de consciência. Também, se tem dificuldades, escreva numa folhinha os pecados que cometeu, para não esquecer no momento, na hora da confissão. E depois esse papelzinho pode jogar fora depois da confissão. Segundo passo, arrependimento, que é dor no coração. É uma parte muito importante, porque é reconhecer o erro com o coração sincero. Pois sem esse pesar, sem esse arrependimento, a confissão se torna inválida. Por quê? Porque todo pecado que nós cometemos é uma falta contra Deus. E aí está o motivo principal do arrependimento. E sem esse arrependimento, sem
ter consciência de que estou ofendendo a Deus, não vamos alcançar o perdão de nosso Senhor. Terceiro momento é o propósito de emenda, que se chama. O que é? É tomar a decisão sincera de mudar de vida e evitar os pecados. Não posso chegar pensando, bom, vou confessar, jogar todo para fora. E daí, não, mas vou continuar do mesmo jeito. Não tem sentido. Ou seja, a intenção não é somente alcançar o perdão dos pecados, mas também ter essa intenção de não voltar a cometê-los mais. Como diz nosso Senhor, vai e não voltes a pecar, falou para a mulher adúltera. E principalmente os pecados graves. Se não tiver este propósito de mudar, ou de intenção de continuar cometendo os mesmos pecados, a confissão se torna inválida. Ah, padre, vou continuar do mesmo pecado, vou continuar cometendo a mesma coisa. Não adiantou nada a confissão. É confissão inválida. Quarto momento, confessar os pecados. E aqui é importante entender uma coisa. Quando vamos a confessar com um sacerdote, eu devo falar primeiro quando foi a última vez que confessei com um sacerdote, se faz aproximadamente, quanto tempo, um mês, um ano, bom, cada pessoa sabe. Falar somente o pecado cometido e a quantidade de vezes que cometeu. Por quê? Porque cada pecado que se comete se vai somando assim de um modo matemático. Por exemplo, faltei 5 domingos à missa. Então são 5 pecados graves. E isso é importante falar, porque temos que acusar e declarar todos os pecados que temos cometido. Não temos que andar explicando nem contando o que aconteceu no pecado. Não precisamos falar isso. Não é contar a história do pecado, como surgiu. Não. Somente ser objetivo. Padre, eu fiz isto tantas vezes. Pronto. É simples. Por isso que seja direto, claro, concreto, sem dar desculpas, sem dar rodeios. É reconhecer aquilo que temos feito e estar falando num sacerdote, que é, podemos dizer, o meio que Deus colocou para escutar as nossas confissões. Confesse principalmente todos os pecados mortais ou graves. E isso é obrigatório, falar ao sacerdote esses pecados. Porque esconder de propósito, não porque esqueceu, sino porque de propósito, por vergonha, escondeu um pecado em confissão, além de ser uma confissão inválida, cometeu também um sacrilégio. E aí entrou de um modo e saiu pior, podemos dizer. Porque escondeu um pecado grave em confissão. O padre não vai saber, mas Deus sabe. Então, por isso que é muito importante ser sincero, ser claro, ser transparente. E para não esquecer, marca numa folhinha. Depois leva essa folhinha, queima, para poder fazer uma boa confissão. E por último, o quinto passo, podemos dizer, é cumprir a penitência. É realizar o ato de reparação, porque a penitência é isso, é uma reparação por Deus ou pelo próximo, que o sacerdote vai dar, que temos obrigação de cumprir, pelos danos causados por causa de nossos pecados. É importante sempre cumprir a penitência que dá o sacerdote. E também, por último, esperar que o sacerdote dê absolvição, porque se o sacerdote não dá, o padre não dá absolvição, então não teve o perdão dos pecados. É importante essa parte, tá? Às vezes o padre está cansado, acontece muitas vezes, muito tempo confessando e esquece de dar absolvição. Não tenha vergonha, peça para o padre, padre, me absolve, tá? Porque isso pode acontecer. O padre é um ser humano, é gente, e pode estar cansado, com sono muitas vezes, e pode esquecer naquele momento a absolvição. Então peça absolvição para o sacerdote. E o que acontece quando faço uma confissão mal feita? Primeiro, são perdoados os pecados somente os pecados que forem confessados.
Por isso é que quando uma pessoa vai até o sacerdote e começa a contar problemas, se eu tenho alguns pecados e não falo, não vão ser perdoados. Por mais que fui no confessionário, fiquei um monte de tempo conversando com o padre, mas se eu não falei os pecados, eu vou sair do mesmo jeito. Por isso é que é importante confessar os pecados. Se esconder, como já estava falando, algum pecado grave na confissão, se torna inválida, além de ter cometido um pecado de sacrilégio. Muitas vezes, por ir ao confessionário para contar problemas ou situações, os pecados vão continuar na tua alma, sem alcançar o perdão de Deus. Ou seja, perdimos tempo. Perdimos essa oportunidade que Deus te estava dando para exercer a sua misericórdia e nós não aproveitamos. Por isso que devemos aproveitar este tempo da quaresma. Um tempo que Deus te dá uma graça. A graça de se arrepender. A graça de poder voltar a ter amizade com Deus. E aí temos esse tempo de conversão. Conversão que significa deixar a vida de pecado e voltar a ter amizade com Deus. E para fazer essa boa confissão, aí vamos realmente retomar a nossa amizade com Deus. Por isso, irmãos, não esqueçam de curtir, compartilhem bastante. Por quê? Muitas pessoas talvez ainda não sabem confessar, então precisam compartilhar para que possamos evangelizar um pouquinho mais e neste sacramento tão importante que é o sacramento da confissão. E por isso que nos encontraremos no próximo episódio do You Padre, que Santa Guita interceda por nós, que Deus nos abençoe abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.